De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres representam cerca de 52% do eleitorado brasileiro. Em contrapartida, a representatividade feminina nas câmaras de vereadores ainda está baixa. Nas eleições de 2020, apenas 6,3% dos eleitos para as câmaras municipais foram mulheres negras. Aqui em Vitória, no Espírito Santo, a Câmara ainda caminha a passos lentos para a igualdade de gênero, com apenas 2 representantes femininas frente às demais cadeiras ocupadas por homens. Para falar um pouco mais sobre a participação feminina no Legislativo, o Reverso UFES recebe hoje a primeira mulher negra eleita vereadora para a Câmara Municipal de Vitória, Camila Valadão. Seja bem-vinda, Camila. A nossa primeira pergunta é: no primeiro dia de janeiro deste ano, você iniciou seu mandato como a primeira mulher negra eleita vereadora de Vitória. Na sua opinião, quais são os motivos que corroboraram para a baixa representatividade feminina e negra na Câmara e de que forma a sua eleição tem transformado o cenário político para que se incluam mais mulheres negras? Beatriz, eu quero agradecer enormemente ao Reverso pelo convite, pela oportunidade de diálogo. Hoje, inclusive, eu estou aqui em um lugar tentando recuperar as energias, porque não é fácil ocupar esse espaço do parlamento, que é um espaço extremamente machista. Nós temos, historicamente, como você muito bem mencionou, uma baixa representatividade de mulheres. Se a gente está falando de mulheres negras, nós nunca sequer estivemos representadas na maioria dos espaços de poder, a exemplo da Câmara Municipal de Vitória. Eu acredito que isso tem a ver, primeiro, com a lógica da nossa sociedade. A gente está falando de uma sociedade fortemente patriarcal, machista, racista, onde o racismo ele é estrutural, ele vai estruturando todas as nossas relações e condicionando de maneira brutal, sabe, o acesso à população negra aos diferentes espaços. Então, o nosso sistema político, ele é uma expressão dessa nossa sociedade. Portanto, uma sociedade que é machista, racista, patriarcal, como eu estou falando, e esse sistema, ele expressa isso. Não por acaso nós temos na Câmara de Vitória esse dado de subrepresentação, como você mencionou, mas essa não é uma realidade apenas do Espírito Santo. Se a gente considera outras câmaras municipais, outras assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional, né, a gente está falando de um cenário que ele está colocado em todo o nosso país, o que nos traz desafios que são locais, nacionais e até internacionais. E se a gente pensa Vitória, Vitória é uma cidade composta majoritariamente por mulheres e também por negros e negras. Então, como assim nós elegemos a primeira mulher negra apenas agora? Né? Então, acho que esse resultado, por si só, ele é uma denúncia e a gente tem falado muito disso nos diferentes espaços onde nós estamos. E, sem dúvida, a nossa entrada, ela possibilita, primeiro, essa análise dessas estruturas, essa denúncia, como eu estou mencionando aqui, mas ela também serve como um exemplo pedagógico para uma grande parte de mulheres, mulheres negras. Ela serve também como uma forma da gente impulsionar para que outras mulheres participem da política. Então, a gente tem, inclusive, utilizado o nosso mandato como um mecanismo de convocar mulheres, ocupem esse espaço, é fundamental a nossa presença. São nesses espaços de poder onde nós temos a definição, por exemplo, das políticas públicas, das legislações, e tudo isso incide diretamente sobre as nossas vidas. Já foram 15 homens na Câmara de Vitória, nós queremos que um dia sejam 15 mulheres. E falando um pouco disso, né, da representação feminina na Câmara, aconteceu um episódio, cerca de 3 meses depois da sua posse, onde você foi alvo de um ataque por parte de um vereador. No Dia Internacional da Mulher, você teve a sua fala questionada e constrangida por causa das suas roupas e das palavras que você escolheu para discursar naquela data. Então, a gente queria saber um pouco quais são as dificuldades encontradas por você e pela vereadora Carla Coser também, como únicas vereadoras mulheres na Assembleia. Ai, Beatriz, olha, você resgata esse episódio do 8 de março, e eu queria que ele fosse o único, e que fosse um episódio isolado, mas lamentavelmente não é. Eu e a Carla somos duas no meio de outros 13, dentro dessa lógica que eu estou falando aqui, né, desse espaço
que historicamente é ocupado pelos homens, portanto, os homens se sentem muito à vontade dentro desses espaços, e são apenas duas mulheres, e duas mulheres que estão de maneira muito conjunta, tentando pautar temas que estão vinculados às nossas vidas e à vida dos setores historicamente mais oprimidos, assim, sabe? E eu falo que aquilo ganhou a repercussão porque não é algo que trata só sobre o que eu vivi, é algo sobre a vida das mulheres. As mulheres são o tempo todo julgadas pela forma como falam, se vestem, são o tempo todo questionadas, têm as suas capacidades questionadas nessa sociedade. E de lá para cá, lamentavelmente, Beatriz, nós já tivemos vários outros episódios de violência política dentro da Câmara Municipal. Inclusive, eu estou me recuperando de um recente, um que foi bastante violento, né, por parte, inclusive, do mesmo vereador, que me mandou calar a boca no meio de uma sessão da Câmara, sessão gravada, transmitida. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de uma violência que acontece na frente de muitas pessoas, com transmissão ao vivo. Imaginem o que mulheres vivenciam em espaços que não estão sendo gravados ou que não estão sendo transmitidos, né? Então, o que eu vivi, ele expressa, na verdade, o que muitas mulheres vivem, tá? E que muitas vezes isso não aparece, isso não é denunciado. Mas, sem dúvida, enfrentar a violência política é algo muito duro, tá? Porque mais do que divergir para defender propostas, ideias, a gente tem que provar que nós temos legitimidade para ocupar esse espaço. Então, as mulheres nos espaços da política é também na luta para que a sua voz tenha validade, sabe? E isso é muito duro. E a gente sabe que o objetivo da violência política é constranger, silenciar, intimidar, fazer com que outras mulheres não queiram ocupar esse espaço, né? Porque imagina você, a gente já tem tanta batalha para poder entrar. E quando a gente entra nesses espaços, a gente ainda se depara com essas situações, então qual é a mulher que vai querer participar da política, sabe? Ela vai pensar, ah, não quero estar numa Câmara Municipal, olha o que aconteceu com a Camila, ou olha o que aconteceu com a Carla. Mesmo com tudo isso, a gente segue batalhando, brigando, sabe? E de maneira muito unida. Isso é outra coisa, é do patriarcado querer rivalizar as mulheres. Nós estamos em duas na Câmara Municipal e estamos tentando caminhar muito juntas para poder enfrentar todas essas questões. E neste ano ocorreram algumas mudanças eleitorais, né? Em julho, o Senado aprovou um projeto que determina a porcentagem mínima das cadeiras a serem preenchidas por mulheres nas câmaras de deputados e de vereadores. E em setembro, agora, o Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional que estabelece que os votos dados à candidatura de mulheres e pessoas negras serão contados em dobro nas eleições de 2022 e 2030. A gente quer saber agora, falando um pouco sobre os próximos anos, como você vê o efeito dessas mudanças para a promoção da diversidade e a inclusão dessas minorias nos cargos públicos e políticos. Ah, eu estou aqui, você falando, meu filhinho, mamãe, isso é outra coisa importante também que eu queria falar. O desafio que nós temos também de garantir que mães ocupem a política, gente. É fundamental que crianças participem dos espaços políticos. E eu penso que a participação de mulheres nos espaços da política traz exatamente essa dimensão de redimensionar a política, sabe? De fazer de uma outra forma. De questionar essas estruturas engessadas e hierarquizadas, trazendo outros sujeitos e sujeitas que estiveram fora. E por isso que eu acho que as mudanças que nós tivemos, elas são muito reduzidas, assim, perto dos desafios que a gente tem para poder avançar. É óbvio, e eu não estou negando os nossos avanços. Se a gente considera, por exemplo, a própria lei que garantiu a cota de gênero nas chapas proporcionais, que são chapas de vereadores e deputados estaduais, por exemplo. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um avanço, se a gente considera o contexto precedente, né? Mas são mudanças ainda insuficientes. Por quê? Porque a gente está falando de legislações que são alteradas no Brasil, geralmente a cada 2 anos. Então, elas acontecem muito a partir dos interesses desses grupos majoritários já no Congresso Nacional, que a gente sabe muito bem quem que esses grupos representam, né? E são compostos majoritariamente por homens, brancos, vinculados a interesses dentro daquilo que a gente chama de bancada BBB, que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Então, essas mudanças,
embora elas tenham, algumas delas, contemplado reivindicações que são históricas, por exemplo, de mulheres e de negros e negras, mas elas ainda são muito insuficientes. Uma das coisas que a gente vem pautando, inclusive, desde a eleição passada, para além da questão das cadeiras, que é fundamental. Então, olha, a gente falei da lei que garantiu a cota de gênero. Essa lei garantia no momento de inscrição das chapas, por exemplo, para vereadores e deputados, e não as cadeiras no legislativo. O que isso resulta? Que a gente tem 30% na inscrição, mas isso não se converte necessariamente em 30% de vereadoras, de deputadas. Por que isso não acontece? Porque, lamentavelmente, dentro dessa estrutura patriarcal e racista, as cotas também são burladas por esses que vão compor esses grupos majoritários, né? A outra coisa que a gente vem pautando também, para além de uma mudança radical de como se distribui essas vagas, essas cadeiras, é a importância de recursos financeiros, e nós tivemos uma alteração, né, dentro dessas mudanças, previu-se mais recursos para mulheres e para a população negra, e isso é muito importante. O que é importante a gente dizer, gente? Assim, as campanhas no Brasil são campanhas que custam caro, né? Assim, os partidos políticos recebem muito dinheiro, e eu acho, inclusive, exagerado, tá? Mas esses dinheiros distribuídos pelos partidos, em grande parte das vezes, não chegam para as candidaturas de mulheres e nem para candidaturas de negros e negras, né? Exatamente porque quem comandam esses partidos nós sabemos muito bem quem são. Então, mudanças mais radicais são urgentes, recursos financeiros para garantir candidaturas de mulheres, de negros e negras, LGBTIA+, pessoas com deficiência, enfim, a diversidade, que deveria estar expresso dentro do sistema político, também são fundamentais, portanto, recursos. Ainda não consigo avaliar quais serão os resultados dessas alterações recentes, Beatriz. Eu acho que a gente vai ter que analisar na primeira eleição pós-mudanças, que são as eleições de 2022, são eleições importantíssimas, né? Porque é onde a gente elege os maiores cargos, presidente, governador, deputados estaduais, Congresso Nacional, né? Tanto federais e Senado, enfim. Então, eu acho que a gente só vai conseguir analisar se de fato avançamos com o resultado do próximo pleito. Mas, de toda forma, sim, queria só fechar ressaltando isso, essas mini reformas políticas, elas, no geral, não alteram, não mudam essa lógica do sistema político. A gente precisava de algo mais radical para que a gente modifique mesmo essas estruturas. Espero ter respondido. Respondeu sim. Essas foram as nossas perguntas. A gente te agradece, Camila, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui conosco. E este foi o Reverso UFES. Eu que agradeço pela oportunidade de diálogo, viu? Um abraço e estamos à disposição. Tchauzinho.